Amém, queridas, boa noite. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no Salmo 32, versículo de 1 ao 5. Desculpa. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu estarei orando, amém? Senhor Deus e Pai, eis aqui a minha vida, Espírito Santo. Senhor, que Tu venha me usar de forma tremenda, de forma sobrenatural, de forma, Pai querido, aonde, Senhor, a minha voz chegar, aonde essa imagem chegar, que venha haver transformação de vida, que venha haver, Senhor, vidas se rendendo aos Teus pés. Que o Senhor venha me diminuir nessa hora, mas que o Teu Espírito Santo venha crescer em mim. Que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que eu venha ser canal de bênção aqui para ministrar, Senhor, sobre outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amadas. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre confissão de pecado. Amém, queridas? Porque o que é o pecado? Pecado é algo gostoso. Se nós falarmos, se algum de nós aqui falar que o pecado não é gostoso, nós estamos mentindo. Porque o pecado é gostoso, porque é algo da nossa carne. E tudo aquilo que dá prazer à nossa carne é gostoso. Então, hoje nós vamos falar sobre confissão de pecado. O que é pecado? É a prática de tudo aquilo que é contrário ao ensinamento de Deus, né? E se eu e você seguir contrário ao caminho do Senhor, nós estamos ofendendo a Deus. E estamos fazendo o quê? Agradando a Satanás, né? Porque o pecado, ele entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Porque o Senhor falou que não era para eles comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e fizeram o quê? Comeram. A serpente veio, no ouvido de Eva e eles comeram. E depois que eles comeram, o Senhor veio na visitação do dia e eles fizeram o quê? Se envergonharam do Senhor. Por quê? Quantos de nós, eu e você, pecamos e depois ficamos com vergonha de ajoelhar perante o Senhor e confessar os nossos pecados, confessar as nossas transgressões? Mas Deus, né, aqui ele fala, né, que Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Na presença do Senhor, querida, não há engano. Não tem como você enganar o Senhor. Você engana a si mesmo. Você engana a si próprio, mas você não engana o Senhor. Sabe por quê? Porque muito antes de eu nascer e você nascer, o Senhor já conhecia o nosso dia de hoje. O Senhor já sabia tudo o que nós iríamos fazer no dia de hoje. Quantas vezes nós íamos negar o nome dEle. Quantas vezes nós íamos pecar contra Ele. Quantas vezes nós íamos transgredir a vontade dEle. Mas o Senhor,
Ele nos ama com amor tão grande que se nós dobrarmos os nossos joelhos e confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E todos nós estávamos destinados a morrer no pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos perdoou. Porque está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querida, se eu e você dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, confessar ao Senhor, Senhor, hoje eu pequei assim, Senhor, hoje eu fiz isso assim, que entristeceu, que eu sei que entristeceu o teu coração, o Senhor nos perdoa. Porque o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E de uma coisa, querida, você pode ter certeza que o pecado, ele traz consequência. O Senhor, Ele perdoa o teu pecado, Ele perdoa o meu pecado, mas Ele não livra nem a você nem a mim das consequências do pecado. Aquilo que nós pecamos, aquilo que nós fizemos, que transgredimos do coração do Senhor, nós vamos pagar por isso. Ele perdoa o nosso pecado, mas não nos livra da consequência do pecado. O pecado traz consequência. Não brinque com o pecado. Porque, querido, o pecado ele pode destruir a mim e a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escolha ter a vida eterna diante do Senhor. Escolha fazer a vontade do Senhor na sua vida. Escolha viver em harmonia com o Senhor. Porque o pecado, ele dá prazer na hora. O pecado, ele levanta o teu ego, mas ele tira a tua intimidade com Deus. O pecado, ele pode te levar à morte. Porque as bandejas de Satanás vêm assim, ó, inúmeras. Mas decida, minha amada, a rejeitar as bandejas que Satanás tem te oferecido. Mesmo que você passe por escassez, mas prefira passar por escassez, comendo aquilo que o Senhor colocou à tua mesa. Não aquilo que o teu coração deseja. Porque a Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso. E maldito é o homem que confia no outro homem. Amém? O que eu e você precisa fazer para receber o perdão de Deus? Porque Deus, Ele está aí para nos perdoar. Ele está aí para perdoar todas as nossas ofensas. Para isso, você tem que reconhecer que você errou. Você precisa se arrepender do que fez. Você precisa confessar o teu pecado. Em Provérbios 28, 13. 28, 13. O Senhor fala assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Querida, se você pecou, se você fez algo que entristeceu o coração do Senhor, confessa a Ele o teu pecado. Não fique com vergonha, você e Deus, não precisa você se expor. Vai ali, confessa o teu pecado ao Senhor, porque Ele vai perdoar as tuas transgressões. E se você cometer o mesmo pecado todos os dias, você não está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade do diabo. Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago 4,
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Existem muitas coisas que para os olhos de Deus é pecado. Mas muitas das vezes, para a gente, não é pecado. É só bem pequenininho. É tão pequenininho que nem vai fazer diferença. Querida, faz diferença sim. As coisas que para os olhos de Deus é pecado é o pecado da mentira, palavras torpes, que está em Efésios. Vamos lá, em Efésios. Está em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover edificação, para quem dê graças aos que ouvem. Querido, que da minha boca e da sua boca não venha sair nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra que desagrada o coração de Deus, é palavrão. É denegrir a imagem do próximo, denegrir a imagem do teu irmão. É falar aquilo que não convém. Isso é palavra torpe. É adultério. Isso é pecado diante dos olhos de Deus. Fornicação é pecado. Imoralidade é pecado. Sensualidade também é pecado. Aborto é pecado. Vício é pecado. Rebeldia, seja ela com o pastor, seja ela com o pai, com a mãe, com o marido, seja com um amigo, seja com um vizinho, é pecado. Violência é pecado. Mau caráter também é pecado. A inveja também é pecado. Você querer desejar aquilo que o teu irmão tem. E muitas das vezes, o que acontece com a inveja? Você cobiçar aquilo que é do teu irmão. Poxa, por que que eu faço isso e não consigo ter e ele teve essa inveja? Querida, procure ter aquilo que cabe e que está ao teu alcance, não aquilo que o teu irmão tem. Porque você não sabe o preço que o teu irmão pagou para poder ter aquilo dali. Você não sabe quantas noites em claro ele passou trabalhando, ou chorando, ou orando diante de Deus para ter aquilo dali. E muitas das vezes nós queremos de mão beijada. Por quê? Porque o próximo tem. Não deseja nada que é do próximo, não. Deseje ter aquilo que está ao teu alcance, que está ao teu patamar. O ódio, ele também é pecado. A maledicência também é pecado. O ressentimento também é pecado. Amém? Então, querida, procura confessar o teu pecado ao Senhor. Procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque quando você confessa o teu pecado ao Senhor, quando você confessa as suas transgressões ao Senhor, o Senhor, Ele te perdoa. O Senhor, Ele vai lá no fundo, Ele te resgata com a mão forte. Mas se você procurar viver na mesmice todos os dias, tem hora que o Espírito Santo fala, chega. Estou falando todos os dias, filha, se afasta disso. Filha, isso não é para você, essa bandeja não é para você. Filha, isso tá demais aos teus olhos. Querida, você sabia que a vaidade em excesso, ela também é pecado? Porque ela desagrada o coração de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Não que eu estou dizendo que você não deve cuidar do teu cabelo, não deve cuidar do teu corpo, cuidar das suas unhas. Tem que cuidar sim. Tem que cuidar sim, porque nós somos mulheres. É bonito andar arrumada. É bonito andar
entendeu? Com cabelo feito. Mas, querida, tudo com ordem e decência. Tudo que é demais, tudo que é em excesso é pecado. E quantas pessoas têm usado a vaidade em excesso e o diabo está só afastando ela da presença do Senhor. Ao invés de aproximar do Senhor, o diabo está te afastando da presença do Senhor. Por quê? Porque ele está fazendo do teu corpo comércio. Está fazendo do teu corpo cobiça. E cobiça é pecado. Quantas das vezes você tem se ajeitado toda, se emperiquitado toda? É bonito. Mas você não chegou diante de Deus e perguntou: Senhor, hoje o meu cabelo tá bonito para poder ir para a tua casa. Hoje o meu cabelo tá bonito para me se apresentar a ti. Senhor, essa roupa está comportada para me se apresentar diante de ti? Não. Você quer se vestir, você quer se pentear, você quer se maquiar para mostrar para outros que você está bem, que você está lá em cima. Você está bem por fora, mas por dentro você está como um sepulcro caiado. É só a capa. Por dentro o teu coração está vazio. Por dentro a tua alma está ferida, a tua alma está dolorida. Quantas das vezes você precisa que uma pessoa chegue até você, só falar uma palavrinha assim, ó, de Deus, que você é tocada. Mas você não quer muitas das vezes dar ouvido. Você prefere receber banquete de Satanás. Você prefere ouvir elogios que levantam o teu ego do que chegar diante de um espelho e falar: Senhor, hoje eu tô bonita? Senhor, essa roupa aqui tá boa para mim poder ir para a tua casa, te louvar, te adorar, te engrandecer? O meu cabelo hoje tá bonito? Porque, querida, isso também agrada ao coração do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Quantas das vezes nós usamos uma roupa sem perguntar ao Senhor: Senhor, tá bom? E quando a gente chega em determinado lugar, as pessoas tudo olham pra gente com um olhar estranho. Por quê? Porque aquela roupa está chamativa e não está agradando ao Senhor. Mas o Senhor não quer isso para mim nem para a tua vida. O Senhor quer que nós andamos ali, ó, no prumo. O Senhor quer endireitar as nossas veredas tortuosas. Ele quer nos levar ao centro da vontade dele. Ele quer fazer da minha e da tua vida aquilo que ele planejou. O Senhor não planejou nem a mim nem a você para viver no pecado. Ele nos planejou para que nós viéssemos viver na plenitude da graça dele, de acordo com a palavra de Deus. Querida, se nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas ainda estão presas ao passado, presas ao pecado, mas prefere pagar o preço da desobediência do que andar conforme a palavra de Deus. Não queira não, querida, porque o pecado ele vai te levar à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor quer tratar do teu interior, do meu interior. O Senhor quer que eu e você, nós venhamos viver de maneira que agrada o coração dele. Porque Davi foi o homem que pecou muito. Davi pecou muito contra Deus. Mas Deus viu graça no coração de Davi, porque Deus via a sinceridade de Davi. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E assim eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. E eu desejo que você também venha ser uma mulher segundo o coração de Deus. Se aproxime ao Senhor, pergunta a Ele: vai sair? Pergunta a Ele: Senhor, essa roupa está te agradando ou está chamando a atenção? Chame a atenção somente do teu Deus, minha amada, não a atenção do homem. Porque o homem, muitas das vezes, ele te leva à ruína.
Muitas das vezes, o elogio de um homem é para te derrubar ali na frente. Mas a palavra do Senhor, ela vai te exaltar. A palavra do Senhor, ela vai te edificar, ela vai te fortalecer, ela vai te tratar. Então deixa o Senhor mexer com a tua estrutura. Porque quanta de nós não quer que o Senhor mexa nas nossas estruturas, sabe por quê? Porque quando o Senhor mexe com as nossas estruturas, dói. A nossa tendência, ela é pecaminosa, porque nós já viemos de um pecado. Mas nós não é porque nós viemos de um pecado que nós somos obrigados a viver no pecado. Deus, Ele quer que eu e você haja nas nossas vidas de maneira que agrada o coração dele. Porque se nós andarmos segundo a cobiça da carne, a cobiça da carne, ela é sedução. Você vai seduzir todos à sua volta. Todos. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. E pode também vir a morrer fisicamente, descer à sepultura. Porque você pode pegar uma doença sexualmente transmissível, como HIV, como sífilis. Mas o Senhor hoje, Ele quer tratar de mim e tratar de você. O Senhor hoje, Ele quer levantar uma vitória sobre o meu e sobre o teu pecado. O diabo, ele tenta nos enganar. Ele tenta embaraçar a nossa mente. Ele tenta nos escravizar. Como ter vitória sobre o pecado? É estar sobre a graça do Senhor, que está lá em Romanos 6,14. É nós andarmos na luz. Para a gente ter vitória sobre o pecado, querida, nós temos que levar o Senhor a sério e não brincar com o pecado, porque o pecado é real. O diabo, ele é real. Ele quer acabar com a minha e com a tua vida. O diabo, ele não é satisfeito com a nossa vida com Deus. E ele quer nos destruir a todo momento. Então procura a ficar debaixo da autoridade do Senhor. Procura ficar debaixo da potente mão do Senhor. Toma posse da obra que Cristo tem para mim e para a tua vida. Porque foi por amor a mim e por amor a você que Ele morreu na cruz do Calvário. E vamos concluir essa pequena mensagem que está lá em Isaías 59, 2. Que diz assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é o nosso pior inimigo, porque ele nos separa de Deus com um muro. Nunca poderemos descuidar, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E, querida, se ele achar uma brechinha, ele entra e ele faz arruaça. Ele entra e destrói a tua vida, destrói a tua família, destrói teu casamento, destrói a vida dos teus filhos. Mas o Senhor, hoje, Ele quer nos ensinar a viver numa vida de santidade. O Senhor hoje quer nos ensinar a viver livre do pecado. O diabo, ele tem uma resistência muito grande na minha e na tua vida. Mas para essa resistência cair por terra, só há duas coisas que nós podemos fazer: orar e jejuar.
Porque a própria palavra de Deus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quantas vezes nós passamos por algum problema, por alguma dificuldade, seja na vida financeira, seja no casamento, seja dentro de casa, na vida profissional. Nós não obtemos vitória por quê? Porque nós não queremos dar lugar ao Senhor para atuar. Nós preferimos pagar o preço ali, ó, ser espremida, ser humilhada, ser maltratada, mas nós não procuramos conserto diante de Deus. E não é isso que o Senhor quer para mim e para a tua vida. Querida, nessa noite, em nome de Jesus, desprenda o teu coração do pecado. Não é o mundo que precisa ser mudado, e sim o seu interior que precisa se desprender das frustrações do passado e do pecado. Amém? Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, venha me plantar no solo que Tu preparou para mim, pois eu sei que ali eu serei frondosa, ali eu darei muitos frutos. Senhor, eu quero ficar no lugar que Tu preparou para mim. Eu preciso, Senhor, de mais espaço para que a minha raiz não venha morrer. Deus não me quer como um vaso pequeno, e sim como um vaso grande, aonde as minhas raízes possam expandir. Assim o Senhor quer na minha e na tua vida. O Senhor não quer que nós ficamos ali, ó, limitada a um pequeno vaso. O Senhor quer que nós florescemos, que nós venhamos a lugares diferentes, a lugares longe. Quantas das vezes nós oramos e você fala: Senhor, eis-me aqui. Aí o Senhor fala: filha, vai ali, ora pelo aquele morador de rua. E você fala: ah, Senhor, não vou orar não. Ah, Senhor, não vou fazer isso não. É isso que é o teu eis-me aqui? Orar para uma pessoa limpa, todo mundo quer. Cuidar de uma pessoa limpa, todo mundo quer. Mas quando se trata de cuidar de alguém sujo, ninguém quer. Porque muitas das vezes ele está cheirando mal. Muitas das vezes você está com medo de encostar e pegar uma doença. Mas se deitar com um homem que não é seu, também você pode pegar uma doença. Mas muitas das vezes você não vê isso. Muitas das vezes você acha que deitar com o marido do próximo, com a mulher do próximo, você está fazendo coisa boa e nem se previne. Aí o que acontece? O salário do pecado faz o quê? Traz a morte. Mas você ajudar um próximo que precisa, isso aí vai agradar o coração de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Se desprenda, querido, o teu coração do pecado. Se desprenda o teu coração do passado. Se o teu passado foi um passado pecaminoso, um passado aonde trouxe tristeza para a tua vida, se liberta. Se liberta, porque o Senhor, Ele tem bênçãos para a tua vida. Amém? O pecado, ele nos separa de Deus. Quando desobedecemos a qualquer dos mandamentos que Ele amorosamente estabeleceu para a nossa proteção. E a palavra de Deus diz que o nosso pecado, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque quando a gente peca, a gente fica com vergonha de se achegar ao Senhor. Mas, querida, na autoridade do nome de Jesus nessa noite, derruba essa muralha que está entre você e Deus. A sua oração, ela é poderosa para desfazer as obras de Satanás na tua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, a tua oração, ela é poderosa para anular todo o sofisma, toda a obra do inimigo na tua vida, todo o principado, toda a potestade. Mas para isso você precisa se colocar na brecha.
Para isso você precisa colocar dentro do teu coração um desejo de mudança. Pecou hoje? Pede ao Senhor perdão, confessa a Ele: Senhor, me perdoa porque hoje eu menti. Perdoa porque hoje eu coloquei a minha mão onde não era para colocar. Senhor, me perdoa porque hoje eu desagradei o teu coração, assim. Confessa o teu pecado ao Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar. Muitas das vezes o homem não nos perdoa, mas o Senhor nos perdoa. Se nós confessarmos a Ele, Ele nos perdoa. Então, querida, se coloque na brecha essa noite para que o Senhor venha tratar do teu interior. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Deixa o Senhor falar profundamente no teu coração. Creio em nome de Jesus que isso trará um crescimento espiritual para a tua vida. Porque muitas das vezes nós ficamos com a mente perturbada. Poxa, um fala assim, outro fala assado. Que o Senhor venha abrir a tua mente, o teu coração, para que você venha entender aquilo que Ele quer fazer da tua vida. Porque o Senhor tem morada grande para a tua vida no céu. Mas não depende dele, porque ele já selou o teu nome. O teu nome está lá, ó, escrito na palma da mão dele. Toda vez que ele olha, ele vê lá, ó, escrito lá, ó, Rejane. Ele vê o teu nome. Mas para isso é necessário intimidade, busca, renúncia. Renuncie o teu pecado. Negue o teu pecado. O diabo, ele vai te oferecer milhões de banquetes. Negue. Sabe por quê? Porque a tua boca é uma boca santa. Não é boca para qualquer coisa